Fala pessoal, hoje o treinamento aqui é no módulo financeiro. Não vai dar para ser concluído num único vídeo, mas a gente vai tentar manter aí vídeos de no máximo 30 minutos, tá bom? Bom, vamos lá. Módulo financeiro está dentro do menu, opção financeiro. Você tem que começar a fazer a implementação do módulo financeiro pelo cadastro de auxiliares, onde são as tabelas auxiliares aqui que serão necessárias para o uso na movimentação de contas a pagar, contas a receber e movimentação bancária, tá bom? Então o primeiro cadastro que tem que ser preenchido é o cadastro de bancos. Aqui você vai cadastrar os bancos com que você trabalha. É um cadastro bem simples, né? Basta digitar aqui, vou pegar um exemplo aqui, o BS2, você vai digitar o nome do banco e o código do banco, tá? Simples assim. Então clica no botão incluir, no maisinho, né? Digita o nome do banco e aqui você vai digitar o código do banco. Por exemplo, Itaú Banco 341, tá? Você vai só preencher os bancos com que você trabalha, para não precisar ficar com um cadastro poluído aqui, tá? Eu já até tinha aqui, eu vou excluir essa opção aqui, não vou precisar dele, tá? Beleza, então aqui eu tenho alguns bancos cadastrados. O segundo passo, segundo o cadastro que você vai preencher, é o cadastro de portadores, tá? Depois eu vou falar sobre bandeiras aqui, mas portadores. Por que portadores? Portadores é a conta bancária, é o cadastro da sua conta bancária que você vai movimentar. Não só a conta bancária, a gente chama de portador porque é onde está portado o dinheiro, onde está portado o tua grana. Pode ser o caixinha da empresa, pode ser a carteira, sua carteira pessoal, pode ser o banco e pode ser um cofre, pode ser qualquer lugar onde tenha dinheiro guardado que você precisa saber a posição financeira daquela conta, tá? Então, para incluir um portador novo, basta clicar no sinalzinho de mais aqui, o sistema vai abrir o formulário e você vai colocar o nome do portador. Então, por exemplo, pode ser uma conta de investimento, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, Bradesco Investimento. Pode ser um cartão de crédito, né? Pode ser qualquer lugar onde tenha dinheiro alocado que você queira controlar o conta corrente desse dinheiro que entra e sai ali, tá? Então, aqui o banco, de qual banco que você está falando. Então, aqui é aquele cadastro primeiro que a gente fez, ele vai puxar nessa coluna aqui. Então, no caso aqui, Bradesco. A agência, então, Marcos, por que eu tenho um cadastro de banco e um cadastro portador? Então, exatamente, porque eu tenho que, às vezes, mais de uma conta no mesmo banco, né? No Bradesco eu tenho a conta agência 7828, como é o meu caso aqui, um código de conta, um dígito da conta não precisa, o dígito da agência não precisa, a conta, o dígito da conta e o saldo inicial dessa conta. Muita atenção aqui no saldo inicial. Você vai colocar o saldo inicial aqui, por exemplo, hoje no meu caso aqui é dia 12 de outubro de 2023, você vai colocar o saldo do dia 11 e vai fazer a movimentação do dia 12. Ou você vai colocar o saldo do dia 30 de setembro e vai ter que fazer então toda a movimentação desde o dia 1º até o dia de hoje para poder ficar então na posição de saldo atual, tá? De hoje. Então, na hora que você colocar o saldo aqui, é o saldo inicial da conta, é o saldo que você vai colocar antes de qualquer movimentação financeira. Aí, a partir das suas movimentações, o sistema vai debitando o saldo inicial e acrescentando e diminuindo e acrescentando à medida que você vai fazendo as movimentações, tá bom? Bom, você também pode optar por não colocar saldo nenhum e aí você faz um lançamento de entrada lá no financeiro para incluir o saldo inicial também, pode ser dessa forma. Eu prefiro sempre por aqui, tá? Senão você vai ter que ter uma conta no plano de contas que indique que é inclusão de saldo, tá? Essa opção aqui, gerar boleto, quando você marca ela, ele abre as opções, são parâmetros que você tem que pedir para o teu banco para que o sistema faça a emissão de boleto de forma automática pelo próprio Trinity aqui. Então o Trinity pode e faz,
em impressão de boletos, ele gera o boleto em PDF, ele já envia o boleto de forma automática para o cliente também, tá? E você pode enviar o arquivo para o banco. Então, os bancos tradicionais, você tem essa opção de gerar o arquivo de remessa aqui para o banco. E quando você faz o seu contas a receber, né, você lança lá tudo que você tem para receber no mês de novembro, por exemplo. E aí você gera o arquivo de remessa desse período. O sistema vai gerar um arquivo que você vai gravar, vai entrar no portal lá do banco, do Bradesco no caso, vai importar esse arquivo e ele vai registrar todos os títulos seu lá no banco, tá? E também é por aqui que você vai puxar o arquivo de retorno. Então, caso você precise, depois que o cliente paga, né, você entra no site do banco, aí é o caminho inverso. O banco vai disponibilizar um arquivo de retorno para você, você vai puxar esse arquivo para dentro do Trinity e o sistema vai fazer a baixa de forma automática, tá? Esses parâmetros aqui têm a ver com as condições de percentual de multa, percentual de juros, percentual de desconto para pagamento antecipado, qual que é o número da carteira sua lá no banco, para a carteira de cobrança. Alguns bancos pedem código de beneficiário, a sequência do nosso número. Essa sequência do nosso número é bem importante. Então, se você já emite boleto, você tem que pegar o último número que você emitiu e incluir aqui para que o sistema continue somando 1, né? Incrementando 1 nesse nosso número aqui. Então, o nosso número é um número sequencial que o banco gera lá de forma automática, mas a partir do momento que você passa a emitir os boletos aqui pelo Trinity, o Trinity é que vai controlar o sequencial desse nosso número. Então você precisa colocar o último número utilizado e aí o sistema vai dar continuidade, né? Vai somando 1 a partir desse. Arquivo de remessa tem a ver com a geração do arquivo de remessa, também é um contador, ele vai gerando o arquivo de remessa 1, 2, 3, 4, ele é um sequencial numérico também, que vai ficar aqui e também faz parte do arquivo de remessa, esse número aqui. Tipo de título, também você vai escolher aqui qual é o tipo de título que você está enviando. Em geral, na maioria dos casos dos bancos grandes, ou é esse DS, duplicata de serviço, se você for um prestador de serviço, ou é um, deixa eu achar aqui, esse aqui, ó, DM, uma duplicata mercantil, ou é um DS, tá? Então você vai usar uma dessas opções, mas você pede para o banco vai te instruir qual é o tipo de título. E se você tem um boleto já impresso lá tem um campo lá que informa qual que é o tipo de título que você emite, tá? Aceite também é um campo do boleto. Então se tem o aceite é sim ou não, você tem que olhar lá a instrução. E aqui são instruções de cobrança. Então você pode colocar assim, protesto com 10 dias, juros de 2% ao mês, por exemplo, sei lá. Então você vai colocar aqui as instruções, que também vão ser informações que vão estar nos seus boletos antigos lá, é só pegar de lá e implementar aqui. Essa parametrização, no caso de dúvidas, você pode também acessar o suporte nosso, que a gente vai dar toda o auxílio ali para você concluir, tá? Então, vou desmarcar essa opção de gerar boleto. Se você só marca essa opção, se você quer que o próprio Trinity gere o boleto do banco para você, tá? A gente tem alguns bancos que são bancos digitais que a parametrização é diferente, tá? Então, por exemplo, no caso do banco Cora e no caso do banco Asas, a integração é automática, né? A gente só vai pegar o token desses bancos aqui, vai abrir só um campo com o token dos bancos. Você vai pegar lá o token com o banco, vai preencher aqui e ele já vai ficar integrado no Trinity, tá? E aí, nesse caso, o sistema vai fazer a mesma coisa, vai gerar os boletos de forma automática para o cliente, só que aí tem uma automação a mais, você não vai precisar gerar o arquivo de remessa. O próprio cliente, quando paga, o sistema faz a baixa de forma automática, tá? Então o registro vai ser automático e o pagamento, quando o cliente faz,
não precisa puxar arquivo de retorno, ele já baixa de forma automática. Do lado direito são as permissões de acesso. Aqui eu tenho o que eu posso ou não posso, quem eu posso e quem eu não posso permitir que acesse esse banco em específico. Então, por exemplo, o usuário ele pode ter acesso ao módulo financeiro, pode ter acesso a, sei lá, aos bancos, aos portadores, tudo. Mas, por exemplo, a esse portador de Bradesco Investimento eu não quero deixar que a pessoa faça nenhum acesso. Então aqui eu preciso colocar quem é que pode acessar o Bradesco Investimento. Então neste caso aqui eu vou colocar o meu nome, por exemplo, e vou dizer que eu tenho permissão para tudo, para ver, para inserir, para alterar e excluir. Eu vou acrescentar também aqui a Ana Lúcia, só que aí eu vou deixar ela podendo só ver. Então neste caso, deste banco Bradesco aqui, o Marcos e a Ana Lúcia, o Marcos tem acesso total e a Ana Lúcia tem acesso de leitura somente. E os outros usuários do sistema, eles não vão conseguir nem ver essa movimentação de conta aqui, tá? Caso eu abra um espaço e não preencha, basta eu clicar aqui no xizinho, ele elimina a linha do colaborador aqui do lado esquerdo. Eu também posso permitir, ao invés de ficar nomeando um a um, eu posso permitir que todos os usuários que têm acesso ao módulo financeiro, ele tenha a permissão para poder acessar esse portador, tá? Então, são essas duas possibilidades de condição que você tem, nomeando um a um ou um departamento inteiro que possa fazer o acesso ao sistema, tá? Então, se o Marcos e a Ana Lúcia fossem do departamento financeiro, eu nem precisaria preencher o nome deles aqui para esse portador, tá bom? Então essa configuração é por portador. Então cada portador que você criar, Bradesco, Itaú, Caixa Geral, qualquer portador que você crie, você vai ter que colocar quem é que pode acessar e quem não pode, tá bom? Aqui embaixo a fatura, isso porque o Trinity hoje tem um módulo de emissão de nota fiscal e o sistema ele vai registrar. Tem uma automação também de contratos, né? Uma gestão de contratos dentro do Trinity. E aqui são parâmetros vinculados a essa gestão de contrato, que aí preenchendo o contrato lá, o sistema vai gerar de forma automática os boletos e assim por diante. E também aqui eu posso marcar para lembrar, sempre com a história do boleto aqui, né? Então eu posso agendar aqui, ó, lembrar antes. Quantos dias antes... Então, um dia antes do vencimento do boleto, o sistema vai mandar um e-mail para a pessoa do financeiro lá, que está cadastrado no cadastro de clientes como o e-mail do financeiro, que o boleto vai vencer. Eu posso também colocar quantos dias depois. Então, 2 dias depois de atraso, atrasou 2 dias, eu marco aqui, o sistema vai mandar um aviso de cobrança, nesse caso, dizendo que o boleto está atrasado, tá? Se você colocar o mouse em cima do ponto de interrogação, ele dá uma breve instrução aqui do que nós estamos falando, tá? Então aqui é o primeiro lembrete, o segundo lembrete e o terceiro lembrete. Então eu posso ter 3 avisos de cobrança após o vencimento. Então um com 2 dias, um com 5 dias, outro com 10 dias, por exemplo. Então essa configuração, e isso para esse portador. Então cada portador eu vou criar esses parâmetros aqui no sistema, beleza? Aí basta salvar o portador e aí ele já começa a fazer parte então agora da minha lista de portadores dentro do sistema. Só vou dar um último exemplo aqui no caso de Caixa Geral. Eu não preciso fazer nada desses parâmetros, não precisa colocar banco, agência, dígito, é o caixinha da empresa. Então Caixa Geral, só ponho essa informação e quem é que pode acessar as informações do Caixa Geral, tá bom? Bom, por último e não menos importante, o cadastro de bandeiras ele serve para quem faz cobrança ou pagamento em cartões de crédito, tá? Então, se eu recebo por cartão de crédito, então eu cadastro as bandeiras aqui, ó, por exemplo, tenho um exemplo aqui, Visa Débito, Visa Crédito, Master Débito e Master Crédito. Eu vou abrir um para você ver a estrutura. Você vai pôr o nome da bandeira e aí você vai colocar a taxa administrativa que
aquela bandeira cobra cada vez que você faz um recebimento em cartão de débito. Então o que acontece? Quando você recebe o pagamento por cartão de débito ou de crédito, a operadora do cartão ela cobra uma taxa administrativa. Essa taxa administrativa está no contrato quando você contratou a opção de Visa Débito, por exemplo. Você pega essa taxa e coloca aqui. Em alguns casos, essa taxa, principalmente para a parte de crédito, vamos pegar aqui Visa Crédito, por exemplo, para a parte de crédito, pode acontecer de o percentual ele ser 2% para até 3 vezes, 4% até 5 vezes, e 5% acima de até 10 vezes, por exemplo. Tá? Então você vai ter que criar uma bandeira para cada condição. Então vai ter Visa Crédito, vai colocar Visa Crédito 1x. Aí você vai colocar qual que é o percentual. Visa Crédito 2x, o percentual. Visa Crédito 3x e assim por diante até a 10ª parcela. Se caso de 1 a 3 é o mesmo percentual, você coloca Visa Crédito até 3 parcelas, por exemplo, ou até 3x é essa taxa. Aí a outra, de 3x até 5x, a outra taxa e assim por diante, é só salvar. Para incluir é igual a todos os outros cadastros, basta clicar no sinalzinho de mais, ele vai abrir o formulário em branco para você preencher. Então você vai aqui, Cielo, débito, e a taxa do Cielo, vamos dizer que seja 1,5%. Beleza. Salvei aqui. Essa bandeira passa a fazer parte do meu sistema de débito, né? De cobrança com cartão de crédito ou de débito. Beleza? Vou dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula a gente continua com o módulo financeiro. Vamos falar sobre plano de contas.